Como? Aí foi. Calma, agora eu não Tá, já lembro tá como é que eu gravando, faço né? para. Ah, share aqui, achei, ó. Tô Isso, share aprendendo. screen. Fechou? Haha. Fechou, né? Sim, sim, estamos vendo os slides. Tá, perfeito então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu espero que estejam todos bem, que... Calma aí, só deixa eu ver um negócio aqui. Acho que foi. Ah, espero que estejam todos bem, que a gente consiga se abrir para essa continuação do assunto, que a gente consiga. O que eu mais sinto nessa aula, para ser sincera com vocês, é esperança, porque quando a gente começa a entender como as coisas foram criadas, por que que elas são do jeito que são, e a gente consegue entender que da mesma forma que começou vai ter um fim, eu diria que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, né? A gente começa a entender que a revolta não vai levar a gente para lugar nenhum, muito pelo contrário, ela vai deixar a gente estagnado, e só através do entendimento, do conhecimento e da prática do que a gente aprende, a gente vai conseguir realmente caminhar para o caminho da liberdade, né? Da liberdade no sentido de consciência mesmo, né? Da gente não viver aprisionado no ego, né? Então, até a aula passada, no final da aula, assim, eu fui banhada, assim, por uma euforia, né? Uma alegria, justamente de ver essa oportunidade na vida, né? De entender que eu, como responsável do meu caminho, eu posso mudar o direcionamento a qualquer momento. E então eu espero que essa aula ela realmente consiga levar isso para cada um que assistir ela, né? Seja agora ao vivo, seja depois gravada, e que comece a se perguntar se quer continuar fazendo o que está fazendo até hoje, né? E por que que faz? Se quiser continuar, por que que quer continuar desse jeito, né? Então, eu terminei a aula nesse slide aqui, e a gente já estava falando sobre o fim do mal e da dor. A gente, então, entendeu toda a trajetória da formação do mal e, consequentemente, da dor. E aí, aqui, a gente, então, está indo para o caminho de entender por que que ele tem fim. Então, a gente falou que mesmo que a gente tenha escolhido o caminho errado, mesmo que a gente tenha se revoltado contra Deus, e mesmo que a gente não tenha escolhido segui-lo, né? A gente não conseguiu abalar as estruturas do universo e do sistema, né? Muito pelo contrário, a gente se aprisionou no antissistema, né? E estamos colhendo aí nossos frutos, certo? Tati, deixa eu só te interromper um pouquinho. A Helena me mandou mensagem agora que está querendo entrar. Tá. Consegue receber? Eu não sei como é. Ah, tá. Agora que eu vi aqui, ó. Tem Isso. um. Admitir, aham. Não, é porque foram 4 pessoas ao mesmo tempo, foi isso. Então, Ah, então tá bom. será que agora todo mundo entrou? Acho que sim, né? Acho que agora foi. Então tá. Qualquer coisa me avisa, tá, Cris? Então a gente Beleza. estava. Obrigada. Então a gente estava falando agora sobre como isso tem o seu fim, né? Então a gente não abalou as estruturas do sistema, mesmo tendo essa decisão, né? E quando Deus nos deu essa oportunidade de decisão, ele já sabia o que podia acontecer. Então, Deus é uma inteligência absoluta, né? Não tem como ele fazer algo sem um propósito ou, enfim, alguma coisa que tenha, que leve a uma falha, né? Porque Deus não falha, Deus é amor, é inteligência absoluta, não tem como isso acontecer. Então, né? Aí, mais uma vez, falou que a gente, como
eu, como deuses menores, a gente acabou indo para o princípio oposto do eu não sou, né? Então a gente começou exatamente a viver no mundo invertido do antissistema e aprisionado dentro do ego. Então, mal e dor não podem ser eternos também por uma outra razão. Entre mal e eternidade há uma contradição, já que eternidade é alguma coisa qualitativamente diversa do tempo. Ou seja, quando a gente fala sobre infinito, galera, quando a gente fala sobre infinito, o mal ele não consegue estar inserido nisso. Então, da mesma forma que a gente teve uma queda de consciência e a gente teve a criação, entre aspas, tá? A criação ou viver o mal e a dor, a gente também teve a criação no tempo, tá? Então, o que é o tempo, se não um produto do desmoronamento, um fracionamento do uno, o imóvel em fuga do transformismo? O tempo existe somente como medida do transformismo, do involutivo para o evolutivo, cessando quando este termina. Ou seja, o tempo ele foi criado nesse momento de queda, que a gente veio de um estado evolutivo para um estado de, sei lá, involução, e agora a gente está fazendo o caminho inverso. Então, a gente está indo do ser involutivo, né, para o ser evolutivo. Então, o tempo ele vai existir nesse momento. Então, ele só vai acabar quando isso terminar, quando a gente de fato voltar para o uno todo, entendem? Então, a fração cindida reconstitui-se em unidade no eterno, o finito no infinito. Mais uma das coisas que a gente trouxe daquela outra aula, inclusive, falando que o mal tem pressa. Por que o mal tem pressa? Porque o mal tem tempo, gente. O mal, ele tá preso no tempo, ele vai acabar. Entende? A partir do momento que a gente conseguir de fato fazer evolução, não tem, primeiro, não tem por que ele existir, né? Porque a gente não vai estar mais em rebeldia, a gente não vai estar mais nessa prisão e a gente não vai ter mais a dor para nos educar. Porque a dor dentro dessa escala de evolução, ela só vem para dar uns te liga ratão, para dar uns acorda pessoal. E aí, através da dor, a gente para, porque ninguém gosta de sentir dor. Se alguém gosta de sentir dor, no sentido moral mesmo da questão, por favor, me avisem, porque eu queria muito entender isso, que eu não gosto não, eu fujo com toda a força da dor. A eternidade despedaçada no tempo se refaz no uno, imóvel, íntegro, indiviso, e nela a corrida de transformismo, lançada em busca da perfeição, se detém diante da perfeição atingida. Então, o tempo volta a ser imóvel, sem mais transformismo, e se faz eternidade. Com a evolução, ao passar da matéria à energia, e desta ao equilíbrio, ou seja, vou falar mais devagar. Com a evolução, ao passar da matéria à energia, ou seja, da matéria que a gente tem aqui, do que a gente toca, do que é denso, para o estado de energia fluídica, onde a gente não tem essa necessidade de grosseria. Então, matéria, energia e espírito. Então, essa é a ordem, tá, pessoal? Ai, meu Deus. Vai se tornando cada vez mais evidente o avizinhamento desta fusão final, paralelamente a uma progressiva libertação do domínio do tempo fracionado até os fenômenos do pensamento, que são quase independentes dele. Pode-se dizer que ele existe antes e além do tempo. Pode-se dizer que ele existe antes e além do tempo, tanto quanto lhe escapa. E como o tempo é relativo ao fenômeno particular, quanto mais evoluído é este, tanto mais se liberta dele. Ou seja, quando a gente teve essa queda de consciência, automaticamente a gente teve uma contração, certo? Uma contração muito forte. E essa contração ela foi tão forte, onde a gente condensou. E nesse condensamento de energia, houve essa questão de matéria. Junto com ela houve o tempo, junto com ela houve a questão do mal,
junto com ela, que foi uma escolha nossa, junto com ela houve a questão da dualidade, né? Então, porque a gente tem tanto a questão do mal quanto a questão do bem. Então, a gente evolui vendo esses dois polos, né? Então, por isso que a gente vive num mundo dual. E tudo isso vai acabar, certo? Porque o nosso caminho é evoluir. O nosso caminho não tem. Opa, a Tati Travou. travou. Só um minutinho que ela já volta. Deixa eu só ela retomar aqui que... Vamos ver. Tá, então, enquanto ela não volta, eu tinha anotado algumas coisas aqui para falar. Verdade. Opa, Tati, Alguém? travou. Eu já tinha aqui, Voltei? voltou, eu tinha começado a falar ia começar a falar, comentar sobre algumas coisas. Primeiro, o mal tem pressa, né? Tem. Então, vamos desacelerar um pouquinho, tu tá falando muito rápido, Tá. Então vamos falar mais tá? devagar. Isso, e assim, ó, um comentário que a gente faz sempre, é repetitivo, mas é necessário que se repita, é essa questão da mente acelerada, né? Então, nós temos uma mente aprisionada, acelerada, mecânica, simbólica, e esse é a mente da criatura encarnada. Então, o porquê que se fala tanto na mansidão? A gente já conversou muito sobre isso aqui, né? Por que é necessário estar manso, com uma mente tranquila? Porque do contrário a gente simplesmente não consegue observar nada, a gente não consegue ver os pensamentos que chegam, a gente simplesmente repete. É mecânico, tudo mecânico, acelerado, todo mundo querendo correr, né? E é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Eu tô lendo. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir a minha câmera. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Vai ficar de trás para frente, né? Consciência e mediunidade. E ele fala da questão da oração, da meditação, porque como é que a gente se conecta com o alto? Como é que a gente se conecta com essas forças superiores? Com a mente acelerada, garanto para vocês que não é. Com pressa, garanto que também não é. Então, a questão do estar consciente, ter o seu horário de oração, de meditação, esvaziar a mente, para que a gente realmente consiga fazer essa conexão com a gente mesmo. Isso é fundamental. E a outra questão que a Tati estava falando ali, que nós somos matéria densa, né, com a queda e houve a materialização, e qual é o nosso objetivo? Um dos objetivos da evolução qual é? O espírito precisa absorver essa matéria, né? Então, a cada passo que a gente dá, quanto mais sutil vai ficando, menos matéria, mais espírito, né? Isso faz parte, uma hora a gente vai chegar lá, uma hora esse corpo físico vai acabar, mas com certeza a gente tem muito caminho pela frente e que se a gente continuar, como ela também falou, fazendo as mesmas coisas, a gente vai ficar patinando aqui no mesmo lugar. Tudo bem aí, Tati? 100% de internet? Acho que sim. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Então, perfeito. Estamos ouvindo e vendo. Pode continuar. Então, perfeito. Deixa eu só arrumar aqui um negócio. Agora foi. Calma aí. Tá. Então, aqui a gente já falou esse slide. Então, aqui eu fiz um paralelo, né, dos dois, onde o tempo, ele foi criado junto com o antissistema, que foi onde a gente se aprisionou, certo? Então, ele está correlacionado, né, o antissistema está correlacionado com o tempo, com o mal, com a dor. Já a eternidade, que vive no sistema, né, ele está ligado, né, com a eternidade, com o bem e com a alegria.
Então, não que a gente não tenha acesso a essas coisas, né? Mas a gente não tem o acesso real a isso. Então, existe a questão do que a gente já vem comentando em algumas aulas, onde a gente entende que o mal tem pressa, justamente porque o tempo, ele ele está ativo, ele foi criado, porque ele vai acabar, né? Ele tem um período de acontecimento. Depois disso, a gente consegue se fundir novamente, então matéria, energia e espírito, né? Então, quando a gente voltar nessa questão, a gente consegue entrar na fusão, né? De não ter mais a necessidade, então, de reencarnações. E isso a gente vai passar, a gente vai aprender de uma forma tão genuína que eu acredito que a nossa próxima etapa é anjo, né? É ser anjo e a gente sempre vai servir. Então, isso é muito louco. Eu li um texto hoje que falava que, inclusive, era espírita, era kardecista, e ele falava assim, se eu não me engano, acho que era do Livro dos Espíritos. Ele perguntava qual que era o maior obstáculo do ser humano, uma coisa assim, nesse sentido. E ele falava, a resposta era que era o egoísmo. Então, a gente caiu pelo egoísmo. Então, o egoísmo, ele está atrelado à nossa revolta, né? E a gente, toda vez que a gente repete essa revolta e esse egoísmo, a gente está perpetuando, né? E essa queda que a gente teve de moral. E isso está muito entranhado na gente. E a gente repete por ignorância, né? Então, quando a gente começa a estudar e sair dessa ignorância e ver outras perspectivas, porque antigamente, imagina, a gente estava até conversando esse final de semana sobre isso, antigamente vieram, há 2.000 anos atrás, mais do que isso, na verdade, vieram leis, por exemplo, os 10 mandamentos, não furtarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, que se você for ver, né, são coisas muito que pra gente hoje é muito, né, claro, né? Mas naquela época precisavam de leis mais grosseiras. Hoje em dia a gente tá, quanto mais a gente está chegando perto do sutil, mais informações inteligentes a gente tem acesso. E por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios, a gente sai da... A gente ainda tem muito instinto de animalidade, mas a gente começa a sair dessa zona. Então, quando a gente começa a ver a vida e questionar tudo o que acontece ao nosso redor e como a gente responde a isso, porque eu costumo dizer que não é o que acontece a gente, é como a gente responde às coisas, né? Tanto que existem dias que uma mesma situação que me incomoda, num outro dia não me incomoda mais. Por que isso? Porque não é a situação, é como eu respondo, é o meu estado de espírito, é como eu tô, é a minha vibração. Então o problema ele nunca vai estar alheio a mim, ele sempre vai estar comigo. Eu sou a causa de tudo. Então eu passei por, vamos supor que eu passei por uma situação, eu sempre uso esse exemplo. Eu passei por uma situação onde alguém foi grosseiro comigo, ou sei lá, alguém me humilhou, e eu não consigo entender que aquilo tudo é uma questão de merecimento, né? Então eu sempre culpo o outro. E, na verdade, quando a gente parar de botar para fora e começar a olhar para dentro, a gente começa a entender o real caminho do que a gente está fazendo aqui, né? E para a gente sair daqui também. Por isso, entre mal, dor e eternidade, nada pode haver em comum, porque entre os dois primeiros e o último, existe uma inversão de posição que os mantém inexoravelmente separados. Ou seja, mal e dor, eles estão num pacote, até porque um acontece por causa do outro, né? A dor acontece para nos alertar, e a eternidade ela está atrelada ao sistema, ao bem, ao amor, à alegria. Então, eles são incompatíveis. Por isso que eles não conseguem estar juntos e por isso, logo, se o mal e dor não são compatíveis com eternidades, eles têm tempo. E se eles têm tempo, eles têm pressa. Eles estão acelerados. E quanto mais acelerado a gente está,
mais perdido a gente está. No sentido de, quando a gente está na mansidão, como a Cris falou há pouco tempo, a gente consegue ver os impulsos chegando, a gente consegue analisar as situações, a gente consegue praticar mais o que a gente estuda. Agora, quando a gente está acelerado, 1000 pensamentos, é uma chuva. Então, às vezes, até tem uma disputa horrorosa de arquétipos para ver qual que vai predominar naquele momento. Então, uma hora eu estou extremamente irritada, outra hora eu estou extremamente triste. E sempre dentro da prisão. Então, cada coisa devendo permanecer no seu sistema, o mal e a dor não podem entrar em conexão a não ser com o tempo que passa, com o relativo, com o limitado, característica do antissistema que a gente está. E o bem e a alegria não podem ligar-se a não ser com a eternidade, o absoluto, o infinito. Vejam que nessa frase, nessa passagem, a gente consegue ver bem palpável, e se vocês não conseguirem, eu peço que vocês me questionem, a gente consegue ver muito palpável a fragmentação. Então, o momento que a gente vive hoje, junto com o egoísmo, ele é fragmentado. E a gente vê essa separação, culpabiliza os outros, muitas vezes, pela separação, por não entender que eu sou causa central de tudo que me acontece, entende? Porque eu tô cega, eu não consigo. Como diz o Jorge, a gente é cego, surdo e mudo, a gente está aqui só, na maioria das vezes, respondendo a impulsos e nem se questionando sobre nada, sobre a minha existência, sobre a existência do outro, né? Então, isso, o relativo, ele está muito fragmentado, tá? E o bem e a alegria não para, já li isso. Por isso, o mal e a dor não podem ser eternos. Eles só se podem ligar com o tempo, sendo como este produtos do desmoronamento. Então, lembrem-se, a gente está falando do fim. A gente falou sobre a origem do mal e da dor, a gente entendeu por que ele aconteceu, entendeu que nós somos causas, que a gente está vivenciando isso por escolha, e agora a gente está falando do fim deles. Ou seja, olha a esperança que isso traz, olha o acalento que isso traz. E isso só vai acontecer se eu continuar fazendo escolhas corretas, certo? Porque se eu continuar em escolhas erradas, que às vezes assim, ó, eu tenho até receio que haja um entendimento um pouco distorcido. Eu não estou dizendo que se tu não fizer nada, tu vai evoluir do mesmo jeito, não é isso. Eu estou dizendo que a evolução é inevitável porque uma hora o ser cansa de sofrer. E o ser, ele começa a se questionar e praticar a inteligência. A gente não pode esquecer do nosso Deus imanente. Então, a gente é a imagem e semelhança de Deus. A gente tem ele dentro da gente. Mas a gente vive uma mentira porque a gente escolheu essa versão. Mas dentro da gente, assim como a dualidade existe, né? Assim como a gente está na dualidade, existe o contrário dessa mentira dentro da gente também. Então, até dentro desse próprio livro, lá no começo, esse capítulo, ele vem do livro chamado Deus e o Universo. Ele fala sobre a gente, às vezes, procurar e projetar um Deus externo que a gente não alcança nunca. E, na verdade, isso é uma busca incessante, né? Ilusória. Então, assim, ele está dentro da gente, a gente só tem que estar conosco, olhar para dentro, tá? Por isso, o mal tem pressa. Olha, chegou a frase. Por isso o mal tem pressa, pois sente a sua instabilidade, a sua posição de desequilíbrio, de exceção, ao passo que a regra do sistema incorrupto é uma posição de equilíbrio e de estabilidade, que é o bem. Este, ao contrário, o bem, no caso, ele não tem pressa, ele não joga com efeitos imediatos. Ele aguarda para realizar-se e concedendo ao mal a primeira vitória, porque sabe, contrariamente a ele, que é senhor do tempo. Ou seja, o bem ele não precisa provar nada para ninguém. O bem ele não precisa de justificativas. O bem, ele é só ele.
O bem, ele é absoluto. Então, ele não precisa de 1000 razões. Quantas vezes vocês passaram por uma situação e ficaram remoendo aquela situação durante um dia, 2, uma semana, um mês, e ficaram remoendo aquela situação e dentro desse esmiuçar essa situação, vocês conseguiram ver e palpar várias justificativas. Por exemplo, eu briguei com fulano. Ah, mas eu briguei porque fulano foi assim, foi assado. Ah, mas eu briguei porque fulano fez... Entende? Então, às vezes, até por uma questão de fuga da culpa ou coisa do tipo, a gente fica achando 1000 justificativas. E toda vez que vocês começarem a se justificar, eu vou propor isso para vocês. Da mesma forma que a Helena, por exemplo, ela conseguiu entender, encaixar e levar isso para a vida dela sobre uma alter pressa, eu convido vocês a olharem para as justificativas. Olhem para as justificativas. Quando vocês começarem a pensar muito sobre alguma coisa e ficar debulhando aquilo, comecem a se questionar: será que é isso mesmo? Olhem para o que está acontecendo. Não precisa necessariamente classificar. Observem, vivenciem aquilo. Porque mesmo que a gente tenha atitudes que no momento sejam atitudes contrárias a Deus, não significa que a gente não possa aprender com elas. Lembrem-se que ficar na culpa de ficar se diminuindo e falando, nossa, eu não valho nada, nananã, também é um traço de arrogância. Porque o arrogante, ele não aceita que ele é falível. E nós todos somos falíveis. Todos nós estamos aqui porque falimos. Essa é a verdade. E até que a gente consiga não falir, a gente precisa aprender muita coisa. E a gente só vai aprender quando a gente tiver humildade. Ô, Tati, Pode falar. posso falar? No item do meio ali, onde ele diz ali, né? Este, ao contrário, no caso, o bem, não tem pressa, não joga com efeitos imediatos, aguarda para realizar-se e concedendo ao mal a primeira vitória, né? Porque sabe, contrariamente a ele, que é o Senhor do tempo. Então, aqui entra a paciência, né? E a confiança que a gente precisa ter em Deus e na lei. E essa confiança, que a fé está muito ligada às minhas... O que eu faço com a minha vida, né? Qual é a minha relação com o Evangelho, por exemplo? Porque é o Evangelho que me guia. E a partir do momento que eu faço do Evangelho o meu caminho, que eu sei que eu estou trilhando esse caminho de acordo com essa grande lei, né, em consonância com o Evangelho, eu não tenho do que temer. Ou seja, eu não preciso temer o mal. Eu sei que eu estou no bem, por mais que num primeiro momento o mal tenha uma primeira vitória. Mas é uma vitória superficial, vamos dizer assim, que é vista pelo mundo material. Isso a gente precisa começar a ver com mais profundidade, porque às vezes assim, aconteceu tal coisa, parece um mal, mas não é, porque o mal também trabalha para o bem. Ou seja, a única função do mal é trabalhar para o bem. Então, ter fé é isso, é conhecer a lei, estar em consonância com esse evangelho do Cristo e fazer disso uma vivência e não uma utopia, né? Não achar que é impossível. E é isso, assim, eu acho fantástico, porque num parágrafo só ele consegue trazer tanta informação bacana para a gente, né? É isso, minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Inclusive, enquanto tu falavas, eu consegui até acessar outro exemplo, né, que talvez fique mais até ainda mais ilustrativo, mais palpável, mas muitas vezes a gente vê, por exemplo, sei lá, pessoas se dando bem, sendo que usam de desonestidade, astúcia, enfim, e aí a gente se pergunta, se questiona, né? Inclusive, o livro Pensamentos fala bastante sobre isso.
a gente se questiona, poxa, será que essa lei funciona mesmo? E a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente precisa esgotar aquela energia, levar até o final do que a gente pode levar mesmo, vivenciar tudo, esgotar toda aquela força, para então começar o momento de colheita. E aí muitas vezes a gente vê no mundo, né, essas pessoas que acabam usando de desonestidade, de astúcia, se dando bem, só que isso é uma questão temporária. Virão outras vidas. Na aula de reencarnação que a Cris deu, inclusive, falava muito sobre isso, né? Quem sou eu, afinal? Quem é Tatiana, afinal? Tatiana... Agora eu estou Tatiana, mas quem sou eu? Quem é você? Né? Uma vida não resume uma existência. Eu já vou deixar você falar, Helena. Então, a gente não pode esquecer de todo o caminho que a gente trilha e que a gente ainda vai trilhar. Então, não esqueçam disso, que muitas vezes a gente quer ser juiz, né? A gente quer praticar o que a gente chama de justiça, mas, na verdade, a justiça, ela é alheia a gente, tá? A gente tem esse falso poder de justiça porque a gente se acha deuses mesmo, mas isso é só uma ilusão. De novo. Pode falar, Helena. Não, só queria colaborar um pouquinho com a tua fala nessa questão do quem sou eu, né? Porque isso é algo que bastante tem me chamado a atenção, assim, sabe? Bastante, eu tenho feito essa pergunta para mim mesma e até estava conversando com a minha filha ontem, a mais velha, que é casada, e com a outra também, que tipo assim, ó, sabe? O que a gente veio fazer nesse mundo, né? Qual é a nossa meta? Onde a gente quer chegar? Na verdade, a gente vive, eu, vou falar por mim, né? E pelas minhas filhas também, uma conversa que a gente teve ontem sobre esse assunto, bem isso, assim. A gente vive por viver, a gente não sabe onde quer chegar, a gente não está sem rumo, na verdade. E para quem está sem rumo, qualquer caminho serve, né? Qualquer um engana, qualquer um dá a volta na gente, né? E isso é algo assim que eu acho que é muito importante. E estabeleci isso como objetivo para mim, estou quase me aposentando já, graças a Deus, e vou fazer essa busca, sabe? Estabeleci como meta para mim. Quero saber quem eu sou, porque eu vim a esse mundo, sabe? Muito, muito curiosa assim, nesse sentido. E eu realmente não sei essas respostas ainda, mas eu vou descobrir. Só isso eu queria falar. Ô, Tati, eu queria falar, mas eu não sei levantar a mão. Mas pode falar. Ai, gente, ô Cris, acho que eu te mutei. Abre de novo, foi sem querer. Deu. Desculpa. Deu? Tá me ouvindo? Tô. Não, é que eu assisti uma aula nova, vamos dizer assim, sobre a lei, num curso particular que eu quero dizer é um curso fechado no IBS, né? E ele falou novamente sobre essa questão que tu falou agora, que tem pessoas que são, né, fazem coisas erradas e tal. E ele deu um exemplo muito bacana que eu acho que vai ilustrar aqui. Ele diz assim, porque nós estamos aqui evoluindo, né? Estamos aqui evoluindo. Peraí, deixa eu botar no mundo aqui. E aí ele diz assim, um empresário ladrão, tá? Vamos pegar um empresário ladrão. Então ele ele reencarna e ele, né, começa a viver e ele vai ser um ladrão. Ele vai desviar dinheiro, ele vai pintar e bordar, como diz no vulgo, né? Então, se ele vem numa encarnação seguinte, ele também é empresário e ele vira um empresário astuto. O que está acontecendo? A vida está o quê? Ele está evoluindo. E a vida incentiva que ele seja astuto, porque ele está deixando de ser o quê? Ladrão. Entende? E aí é com qualquer um assaltante. Ele assalta e mata. Vai lá e mata alguém. E daí, futuramente, num outro momento, ele só rouba, ele já não mata. E depois ele vem e ele só usa de astúcia. Ele é aquele que passa lábia e tal, mas não traz prejuízo financeiro para ninguém. Percebe como isso é evolutivo? Mesmo ele estando fazendo alguma coisa
que dentro dos padrões não é aceitável, mas a vida vem trazendo ele para uma evolução, até o momento que ele vai chegar à retidão. Então, como a gente sabe que cada criatura está no seu momento evolutivo, a gente vai se deparar com N situações, com aquele que rouba, com aquele que mata, com aquele que é extremamente astuto e que engana, mas que não comete, entende? Então, é essa percepção que a gente precisa ter. E aqui a gente deu um exemplo, né? Ah, quem rouba e o empresário, mas aí dentro de cada situação, né, na vida da gente. É isso. Obrigada. Obrigada também, Cris. E lembrando que quando a gente questiona fora, a gente está esquecendo de exercer a confiança, né? A fé da vida, certo? E das leis e da justiça. A gente também está esquecendo de olhar para dentro. Porque da mesma forma que Jesus falou, atire a primeira pedra quem nunca errou, erro é erro, certo? E aí, às vezes, a gente quer justificar o nosso erro pelo erro dos outros, ou a gente, tipo, eu já fiz muito isso. Tipo, fulano fez isso, então também vou fazer, né? O errado é errado, independente de quem faça. Mas a gente procura justificativas. Então, por isso que eu trouxe essa proposta. Olhem e vejam se há justificativas. Se estiverem se justificando, vocês já sabem o caminho que vocês estão recebendo, né? Que vocês estão trilhando. Porque o bem não precisa se justificar. Ele simplesmente é. Então, o caminho da fé é um caminho muito importante também. Mas é um caminho que a gente não pode simplesmente achar que a gente não fazendo nada, a gente vai estar evoluindo, né? A gente é responsável pela nossa evolução. Ela vai acontecer. A vida, ela vai dar 1000 oportunidades, inclusive todos os dias, para que aconteça. Mas vai depender só da gente. Com certeza. Calma aí, deixa eu me achar onde eu... Alguém quer falar? Então tá. Então, a estratégia do mal, ela é contraída, ela é curta, imediata, complicada e concreta. A do bem é ampla, é a longo prazo, porque ela não tem pressa. É porque ela é eterna, então não tem pressa. Por isso que ela é lenta, ela é linear e de finalidades elevadas. Então não tem como competir o mal com o bem, não tem como competir a verdade com a mentira, né? Então a gente vê essa questão, né, de que Deus permitiu isso, porque Deus não foi quem botou a gente aqui, Ele permitiu, por amor a nós, que a gente tivesse a liberdade de escolha de trilhar o caminho que a gente quisesse trilhar, e sabendo que a gente iria voltar. Então, com muito amor, Ele nos direciona. Aqui, como essa aula mesmo já falou, a gente escolhe. Existe o caminho da dor e existe o caminho do amor. Só basta a gente escolher para a gente saber qual que a gente quer. Outra coisa também que eu tinha pensado sobre é que muitas vezes a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Então, por exemplo, aconteceu, alguém fez bem as pazes, tá, pessoal? Alguém fez uma sacanagem comigo. E aí eu pego e penso assim, não, espera, deixa. O que é dele está guardado. Bom, se o que é dele está guardado, se eu acredito que ele fazendo mal para mim, ele está plantando o mal que ele vai colher futuramente, quem disse que eu não estou colhendo o mal que eu plantei? Por que para mim é injustiça? Porque quando acontece comigo, não fui eu que plantei aquilo, eu sou vítima. E por que daí eu agora o outro e falo para ele, não, espera, o que é teu está guardado. Então, é uma coisa assim, é uma fragmentação tão grande, é uma ilusão tão grande, é uma cegueira tão grande, que a gente não escuta o que a gente fala, percebem? A gente não consegue processar o que a gente fala. Porque para mim eu sou vítima, mas para o outro vai colher o que ele plantou.
Então, é umas coisas que a gente se perde em querer ser o maior, a gente se perde em querer ser quem vai passar a perna, e aí quando a gente está colhendo o que a gente fez, seja nessa ou em outra vida, não interessa, porque a gente não pode esquecer, né, que quando a gente se aprisiona nessa vida, a gente também está esquecendo de quem sou eu, qual é a trajetória que eu estou plantando e o que eu estou colhendo ao longo dessa trajetória. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada com as minhas decisões do passado. Agora eu posso fazer tudo com as minhas decisões do presente. Eu posso parar, respirar e decidir o que eu vou fazer daqui em diante. E quanto mais a gente souber, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai ser cobrado da vida. Porque a gente está saindo da ignorância. E se a gente está saindo da ignorância, a gente precisa usar a inteligência. Certo? Então, a gente só consegue fazer isso quando, de fato, a gente se questiona, quando, de fato, a gente observa as nossas atitudes. Eis o quadro do fim, do mal e da dor. Além deste aspecto negativo de sua eliminação e restabelecimento como elementos patológicos mais débeis, há ainda o aspecto positivo, isto é, há o impulso incessante do princípio básico da criação, do elemento mais forte e sábio, o amor. Então, quando a gente foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, a gente foi criado na base do amor. Deus é amor. Então, a gente decidiu vir para cá, fazer o caminho mais longo, mas o amor está dentro da gente o tempo inteiro, em todo o caminho. Deus caiu com a gente. Ele, por amor, está passando tudo isso com a gente. E Ele está sempre junto para guiar o nosso caminho. Este princípio, do qual tudo nasceu, deve finalmente triunfar. Ou seja, essa criação, essa criatura vai triunfar. Essa criatura vai voltar para Ele. Pelo caminho mais árduo, por uma responsabilidade de escolhas dela. Mas ela vai. E Ele tem certeza disso. Muitas vezes a gente não acredita na gente, mas a gente esquece que Deus nunca duvidou da gente. Mesmo a gente negando Ele. Mesmo a gente se escrachando melhores, né? Por uma falsa percepção. Quando vocês duvidarem do potencial de vocês, lembrem-se disso. Lembrem-se que Deus nunca duvidou do caminho de triunfo que a gente vai poder fazer. Firmando-se como Senhor absoluto, o que significa que o bem e a alegria, de que o amor é feito, devem triunfar sobre o mal e a dor. O nosso é um universo contraído, da infinita liberdade e vastidão do amor de Deus, na prisão do nosso egoísmo separatista. Lembram quando eu falei da questão do egoísmo, né? Então, a gente está num universo contraído, dentro da infinita liberdade e vastidão de amor de Deus, né? Só que a gente está preso no nosso egoísmo, que tudo fragmenta, que lembra o acanhado campo cinético das trajetórias fechadas no mundo atômico da matéria, que é a nossa energia densa, que é a nossa energia condensada. Que a gente precisou disso, né, dentro da nossa escolha, dentro da nossa negação, para que a gente pudesse viver tudo que a gente está vivendo e poder do involutivo para o evolutivo. Então, toda vez que o ser consegue completar o esforço para evadir-se da sua prisão, dilatando-se da contração da queda, ele percorre um segmento da ascensão e de libertação, desfrutando assim a originária alegria do amor. Deve gozar e sofrer ao mesmo tempo. Por que deve gozar e sofrer ao mesmo tempo? Porque a gente escolheu a dor, né? A gente escolheu o mal. Mas como dentro da gente, a gente tem sempre essa centelha divina, toda vez que a gente consegue sair dessa carapaça, né? Desse status de prisão,
Nesse caso, eu estou falando do corpo, mas lembrem-se que o micro sempre está no macro e o contrário também é verdadeiro. Então, isso é uma questão moral, né? A prisão é uma questão figurada da nossa moral, mas a gente está vivenciando fisicamente o que a gente está aqui na nossa moral. Por isso que o micro está no macro, o macro está no micro, está tudo igual, entende? Então, a gente está falando sobre a moral, mas a gente está vivendo na matéria para poder entender a moral, para expressar a moral. Então, toda vez que a gente consegue deixar o egoísmo de lado e servir um irmão, deixar o egoísmo de lado e entender a responsabilidade do que a gente carrega e do que a gente vivencia, não, do que a gente está colhendo de fato, a gente também está evadindo, né? A gente também está saindo dessa carapaça, a gente também está podendo experienciar outras coisas além da nossa prisão mental, além do nosso condicionamento, além daquele cavalinho que está aqui, ó, só caminhando para frente, sem se questionar, sem entender por que a gente está aqui, como a Helena mesmo falou. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu experimento o sofrimento? A gente experimenta o sofrimento não para cair na armadilha do ego e falar que a gente é vítima. A gente experimenta a dor para entender que a gente deve seguir caminhos diferentes do que levou a gente naquela experiência. Então, que bom que a gente tem essa possibilidade, que bom, olha que coisa boa. É bom? É bom, Maria? É trágica a nossa posição a meio caminho. Sentimos-nos sufocar pela estreiteza da prisão de nosso egoísmo, mas rompê-la nos parece a morte do eu, e desejamos, portanto, reforçá-la. Mas a vida só pode estar no retorno à circulação do todo. Vocês compreendem a potência dessa frase? Ele está explicando por que a gente está tão preso nesse ego, né? Nesses arquétipos. Porque o que a gente vive agora, a Tatiana, que é o que eu entendo por quem eu sou agora, que na verdade não resume a minha existência, ela quer viver, ela quer continuar vivendo, ela quer continuar se expressando. Porque eu dizer não para tudo que eu fui até agora significa uma morte do eu. E realmente significa a morte do eu. Só que a morte do eu não sou. Porque isso não sou eu. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Como vocês são imagem e semelhança de Deus fazendo mal? Percebem que isso não é vocês? Isso é a somatória de atitudes que vocês tiveram, mas isso não resume quem vocês são. Então, vocês podem mudar a atitude de vocês e conectar com o eu interior e quem realmente é vocês. Quem realmente está levando essas trajetórias à frente. Então, muitas vezes a gente vai se perguntar, como a Helena deu uma brilhante contribuição para a aula de hoje, eu quero descobrir quem sou eu. A gente não vai descobrir quem a gente é dentro da prisão. A gente não vai descobrir quem a gente é preso no passado. A gente não vai conseguir descobrir, porque isso é uma ilusão. Então, a gente nunca vai achar resposta para isso. Pode falar, Clô. Não estava pensando sobre esse questionamento aí, até tu falou de novo e aí me lembrei o quanto é bom a gente estar na condição humana que nos permite, né, ter essas reflexões e ter esse sentido da vida, tanto que desde muitos filósofos, muitos milhões de anos atrás, essa pergunta é recorrente, né? O ser humano se pergunta, né, quem sou eu, enfim, o que eu estou fazendo aqui, o que existe além de mim, né? Esses questionamentos são recorrentes porque essa condição racional nos permite isso. Então, que a gente use essa nossa capacidade, que a gente não usa, né? Infelizmente, a gente deixa de usar a nossa capacidade humana
e reforça todos esses instintos que a gente já teve, né, de condição animal, vegetal, mineral. Então, isso acaba sendo reforçado, ao invés de explorar esse poder mental que a gente tem, essa possibilidade de expandir nossa consciência para outros níveis e se entender, se compreender, e acaba se apegando a essas dificuldades que a gente mesmo cria por querer manter tudo, né? Manter toda essa trajetória de evolução aí que a gente já passou e querer evoluir para frente, né? Então, quero seguir no futuro carregando a bagagem do passado, mas carregando no sentido de não me conciliar com esse passado de aprendizado, né? Querendo repetir as experiências. Então, eu achei muito legal, assim, que essa pergunta veio, apareceu na reflexão da aula, porque é isso, né? É a gente poder utilizar a nossa capacidade humana, que é simples, né? É algo simples, só que se torna muito complexo quando a gente coloca todas essas variáveis e todo esse mundo que a gente vive. Parece que quem somos e o que a gente está proposto nessa encarnação parece que, nossa, sei lá, vai ser muito difícil de descobrir, não sei. Parece que as coisas ficam muito complicadas, assim, por esse afastamento, né, que a gente cria todos os dias. Só isso mesmo, Tati. Obrigada, Clô. Exatamente isso, assim. E vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se vocês não tiverem, me avisem, tá? Mas essa questão da gente querer continuar carregando o eu não sou e ir para um processo evolutivo, né? Ele é completamente incoerente, né? Não vai acontecer, não vamos conseguir. Então, muitas vezes até acredito que a dor venha como um símbolo disso, né? De que não é que a gente esteja, por exemplo, fazendo mal para alguém ou mal para o outro, mas que a gente só não está indo no caminho certo de fato, né? Então, é muito interessante porque quando a gente está conectado de fato, quando a gente está experienciando a mansidão, quando a gente está leve, que, sei lá, nada nos irrita naquele momento, aquilo é uma expressão de quem eu sou, né? Porque isso é verdadeiro, isso é imutável e isso é inabalável. Só que dentro de uma visão distorcida, a gente acredita que eu sou isso agora, né? É o contrário disso. Eu sou a irritação, eu sou a pressa, e não sou eu, não sou isso. Então é importante que a gente entenda quem eu não sou, para eu poder expressar quem eu sou, né? E olha que interessante. Se o que eu não sou geralmente está incutido em coisas que eu não aceito, a imagem do que o outro tá me auxiliando em, né, não aceitar, por exemplo, né? Que eu fico apontando lá o dedo para o outro e não entendo que, na verdade, aquilo lá está dentro de mim, me ajuda muito no exercício de, poxa, se eu estou enxergando isso, é porque eu faço isso em menor ou maior grau e eu não quero mais fazer. Então, quando tu tiver a oportunidade de praticar a caridade, o altruísmo, que é o contrário do egoísmo, faça, né? Inclusive, no meio de uma briga, no meio de um desentendimento, olha o que está acontecendo. Eu acho interessante porque, assim, não é que a gente tenha que negar o fato de existir uma irritação, a gente não é que a gente tenha que negar, tipo, sufocar aquilo e dizer, não, tipo, eu não sou assim, mas olhar para aquilo, entendeu? Acolher aquilo. Eu fui assim, eu sou assim, eu estou manifestando isso até agora. Tá bom, tudo bem. Porque quando a gente entra em julgamento, em conflito também, e não aceitar o que a gente está fugindo. E a gente não consegue mudar com fuga. A gente não consegue mudar com fuga. A gente também não consegue mudar com negação. Então, dizer que não existe,
né, negar e fugir daquilo que está acontecendo, não vai resolver. Então, observar, acolher, ter compaixão consigo, que automaticamente você vai ter compaixão com o próximo também. Pode falar, Karine. Ô, Tati, então, na verdade, você respondeu tudo com essa sua última fala de agora. Eu estava aqui meio que viajando aqui pensando, quando você disse assim, o fato de praticar a caridade, praticar esse amor ao próximo e tal, aí eu fiquei pensando assim, isso pode soar também não é soar, mas você pode sentir culpa de não estar fazendo, não estar sentindo isso, sabe? E isso ir para outro lado. Então eu estava pensando, e eu acho que daí você respondeu em seguida o que eu ia questionar, né? Porque o fato de você sentir essa vontade, mas sentir no seu coração que você tem esse amor pelo outro, que você vai pacificar uma situação, de que você vai, sabe, você tem que estar no seu centro, parece, né? Para poder, nesse momento, você praticar isso de coração, né? Porque eu já tive, por exemplo, propriamente, eu já tive momentos que eu meio que dei uma forçada, né? Que daí eu vi o pensamento vindo, vi aquela velocidade, eu consegui, opa, peraí, agora eu vou escolher o que eu vou fazer. E aí eu resolvi praticar essa, tipo, caridade, né? De entender o outro e ver que aquilo estava em mim mesmo, né? Mas não pode ser levado, acho que, para outro lado, né? De você se culpar por não conseguir, ou, enfim, é isso, e você acabou falando tudo depois. É porque, na verdade, assim, Karine, tudo que a gente faz, por exemplo, já tive uma conversa dessas aí com a Maria e a gente fica filosofando sobre, né? Mas, por exemplo, você pode fazer o que a gente, nesse plano terreno, chama de caridade, né? Ou bem, e tentar se beneficiar daquilo. Então, você não está fazendo isso de coração, você está fazendo isso por um ego, porque você quer reconhecimento. E isso é só um exemplo, tá? Tu pode fazer, sei lá, um favor para alguém e depois ficar esperando que essa pessoa retribua esse favor. Tu não fez de coração. Tu Sim, isso é fez bem porque tu comum, queria né? A gente faz isso o tempo todo, né? o tempo Momento eu todo. faço. O tempo todo. Nossa, eu fui lá na casa dela, levei flores, ela nem tinha um para mim. E às vezes inconscientemente, né? Nem que tu queira só um obrigado, às vezes inconscientemente, óbvio, mas assim, querendo só um obrigado, né? Você Sim, não tem que esperar nada, né? Se você está fazendo de coração, é automático a coisa, né? Mas quando não é, exatamente. já vem esse sentimentozinho de, tô esperando aquilo ali. Exatamente. Então, por isso que eu falo que não é o que acontece, é como tu se sente, entende? Então, se tu faz, sei lá, se tu tá fazendo bem para alguém, ou se tu tá, sei lá, fazendo qualquer ação e tipo, ó, universo, eu tô plantando, hein? Espero que daqui a pouco eu colha. Tipo, como assim? O que eu quero dizer é que não é que a gente não tem que fazer o bem mesmo que, tipo, não seja do coração, porque eu acho que de alguma forma tem que começar. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o que nos move. Por que a gente está tendo aquela atitude, entendeu? Então, eu vou, dane-se, agora eu vou falar, sei lá, vou continuar fazendo mal para todo mundo porque eu sou assim mesmo, sei lá, sabe? As justificativas aí. Mas não é isso, não é que a gente não deva fazer o bem, não é que a gente não deva ter essa vertente, mas é que a gente tem que investigar. Porque o ego, meu Deus, há quantos milênios ele está aí? A gente está falando que o egoísmo, o mal, a dor, são vertentes temporais. Então, eles têm tempo. Obrigada, Ben. Eles têm tempo. Então, há quanto tempo eles estão aí? Eles são inteligentes. Eles têm a inteligência burra deles, mas eles têm inteligência para continuar fazendo armadilhas, para a gente continuar achando que a gente está fazendo diferente, mas na verdade a gente está fazendo uma coisa com o mesmo sentimento. Não sei se estou conseguindo me explicar.
Mas, enfim, a gente tem que se perguntar, de fato, no nosso coração, por que a gente está fazendo aquilo? E quando a gente perceber que aquilo está vindo de um fundo egóico, então a gente só tem que observar aquilo. E aí, por isso que eu falo de se acolher mesmo, porque a gente tem que começar praticando comigo, né? Comigo, consigo, com qualquer pessoa, né? Que está fazendo isso com ela mesma. Então, é isso. Não sei se ficou respondido, mas acho que é isso. Ficou respondido. Uhum. Então tá, Obrigada. imagina. Então, esse egoísmo nos mata. E assim, nos mata, gente, nos mata o eu sou, tá? Não o eu não sou, no caso. Então, esse egoísmo nos mata e assim, para poder desfrutar a vida e expandir, é imperioso nos damos despedaceiros a prisão em que sufocamos. E é muito curioso porque a gente tem isso, né? A gente tem. Eita, vocês estão me ouvindo? Deu aqui que minha conexão está instável. Eu estou ainda lá na sala? Sim, perfeito. Tá, obrigada. Então, a gente tem esse apego, né? O apego, ele é uma vertente do ego, né? A gente é apegado mesmo. Então, é natural, não é? A gente não precisa fazer isso para a vida inteira, a gente só precisa entender que isso acontece, para que a gente possa mudar. Então, a gente precisa mapear o que acontece para a gente poder reconhecer ao longo do processo e poder mudar, poder ter caminhos diferentes. E tudo bem a gente ter caminhos diferentes e, tipo, perceber, putz, mais uma armadilha do ego. Poxa, legal, tu reconheceu mais uma. Então, eu nunca vou esquecer uma vez que eu falei, gente, eu tô cansada porque eu tenho que ficar prestando atenção o tempo inteiro e eu tô muito cansada mentalmente. E aí fala assim, tá, tu tá fazendo errado. Porque se tu te conecta contigo mesma, tu não te cansa. Tu não faz esforço para que essa conexão exista. Aí eu, faz sentido. Então, não é que é uma coisa que, na verdade, tem que ser um processo orgânico. Mas pensem, a gente está num processo que hoje é orgânico de nutrir uma mentira, uma ilusão. Então, para a gente conseguir sair dessa posição, a gente vai ter que ter o mérito, né? Então, a gente vai ter que dar um trabalhinho aí. E a vontade, ela é imprescindível para que isso continue, né? Para que esse trabalho possa se perpetuar. E como a Cris falou, a gente não precisa ter pressa, né? Quando a gente cai na pressa de quero ser um ser evoluído, do dia para a noite, a gente está caindo em outra armadilha do ego também. Porque a gente acabou de estudar. O bem não tem pressa nenhuma. O bem, ele só quer ser ele. Ponto. O ego precisa de justificativa. O ego precisa ficar ali se enaltecendo, né? Então, a gente não precisa ter pressa, sabe? A gente não precisa sair daqui uma super-heroína, né? Não existe isso também. Então, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter mansidão, a gente tem que praticar a mansidão. E virão situações em que normalmente nos desestabilizam, justamente para que a gente possa espiar isso, para que a gente possa experienciar. E que bom que está vindo, né? Talvez no momento a gente fique bravo e não consiga enxergar isso. Mesmo que a gente enxergue depois, a gente vai diminuindo esse tempo. Antigamente eu era uma pessoa que eu ficava abraçada na raiva por dias. Hoje em dia eu não preciso passar por tantos dias assim. E isso é uma forma evolutiva. Até o mal trabalha para o bem. Lembrem-se disso, a Cris falou isso impecavelmente. Porque tudo é convertido para o bem. Tudo, tudo. A gente vai voltar. Por mérito, mas a gente vai voltar. A gente está voltando. Tô louca para ser anjo logo de uma vez. Aquelas assim. Tô brincando. Só para descontrair. Então é imprescindível encarar o sacrifício do eu e, para alcançar a alegria de uma vida maior, enfrentar a dor e quebrar o egoísmo protetor do eu. Para viver é necessário, em parte, morrer. Por que morrer? Porque o eu não sou, ele vai morrer. Ele está numa morte diária, né? Desde que a gente escolha que ele morra, né? Mas ele vai morrer. Eu preciso
não carregar os meus velhos hábitos e me transformar. E a evolução nada mais é do que morte, né? Olha que louco isso. A evolução nada mais é do que uma reciclagem. Então, esse apego do eu, né? Esse sacrifício que a gente tem que fazer, ele vai ter que acontecer. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. É necessário destruir-se como cidadão do antissistema, que é o que a gente vive agora nesse mundo invertido, para ressuscitar cidadão do sistema. Eis porque Cristo disse que conservará a vida pela eternidade, não quem a ama, mas quem a odeia neste mundo. O nosso egoísmo tende a manter o estado de contração em que o sistema ruiu. Então, o apego nada mais é do que uma vertente do egoísmo, né? O mal nada mais é do que uma vertente do egoísmo. E dentro do egoísmo, a gente está nessa questão do ego. Olha só, ego, egoísmo, né? Então, ele tem muitas justificativas para continuar, muitas armadilhas do que a gente chama de armadilha, né? Mas, na verdade, a gente mesmo que criou para continuar perpetuando. Mas a gente precisa entender que a gente vai ter que renunciar a isso. E a gente renuncia a isso através das nossas escolhas. E através do estado consciente. Então, a gente precisa ficar alerta no dia a dia. Às vezes a gente espera, tipo, outra coisa, né? O ego que quantifica. Então, às vezes a gente espera um grande acontecimento, a gente espera, sabe, assim, uma coisa, uma vinda, assim, e não tem isso, não precisa. A vida do dia a dia é isso. Então, quando tu te conecta e tu observa os teus sentimentos, os teus pensamentos durante o dia, o que está acontecendo, qual é a tua resposta a todas as atitudes, qual é o teu instinto, né, irrefreável daquele momento, tu começa a fazer uma autoinvestigação e tu começa a ter um entendimento. Eu não preciso de cursos, eu preciso entender e olhar para a vida, né? Krishnamurti fala muito sobre isso, assim, ele dá uns tapas de luva de pelica na gente, assim, que, olha, que a gente não precisa de um mestre, a gente não precisa de um guru, porque isso também é uma ilusão, sabe? Todo mundo e cada um tem dentro de si aquilo que precisa para o seu estado evolutivo. É claro, nós somos seres complementares, nós precisamos uns dos outros, a gente precisa se abrir para essas experiências, né? Mas eu não preciso eu preciso de Jesus como modelo, né? Eu preciso do Evangelho, que ali está a verdade, né? Do que eu tenho que fazer aqui. Onde é que eu terminei de ler isso aqui? O nosso egoísmo tende a manter o estado de contração em que o sistema ruiu. É isso aí mesmo. Que foi através do ego, né? Do lado oposto, o amor vota-se. Será que não é volta? Tá. Do lado oposto, o amor volta-se a destruir esse separatismo negativo, para lançar-se do universo Eita, vou começar de novo. Do lado oposto, o amor volta-se a destruir esse separatismo negativo, essa fragmentação, né? Para lançar-se no universal fluxo do todo e novamente colocar-nos no originário estado orgânico em que tudo era uno. Onde Deus tinha o propósito, quando fez a criatura, de simplesmente expandir. E é a gente que decidiu contrair, né? Então, o nosso estado orgânico, ele é a expansão. E ali, como a gente já falou antes, a gente prova isso, né? O evadir-se, né? Lembrem-se que a gente não evolui em linearidade, né? A gente evolui em espiral. Então, a gente expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Como a Cris também mostrou na aula dela de reencarnação, existem vidas e trajetórias dentro dessas vidas
que fazem a gente subir degraus e descer degraus. Então, a gente sobe 5, desce 3, ganhou 2. Melhor do que 0, mas ganhamos. Então, nesse expande e contrai, a gente consegue voltar ao estado orgânico do que a gente foi criado. E a alegria que acompanha todo ato de amor, desde a entrega desinteressada do próprio corpo, na geração física, aos mais elevados altruísmos pela humanidade, nos indica que esse é o caminho da reconstrução e do retorno ao estado de origem de amor, que somente gera bem e alegria. Então, acho que era isso, pessoal. Isso aqui não tem, isso é uma outra aula. Eu espero que essa aula, como eu falei lá no começo, ela sirva de esperança, de entendimento. Quando eu li esse capítulo a primeira vez, eu lembro que eu fiquei entusiasmada. Entusiasmada por saber que sou eu que escolho, entusiasmada por saber que eu tive a escolha pelo maior caminho, mas que eu vou voltar para o Uno todo. E saber que o meu irmão também vai fazer isso comigo, né? E eu não vou fazer isso sozinho, eu vou fazer isso com todos vocês. Então, isso traz um afago para o meu coração. E eu espero que tenha trazido para vocês também, que isso seja um alento e que a gente consiga realmente internalizar sobre o que representa o mal, para a gente poder mapeá-lo de certa forma, para que a gente possa entendê-lo, como ele funciona, e só através do entendimento, do estudo, a gente consegue tomar caminhos contrários a ele, né? Muitas vezes as coisas acontecem numa velocidade, porque o mal tem pressa, numa velocidade um pouco alta. Então, tenham compaixão e misericórdia com vocês também. Entendam, primeiro ponto, que vocês são falhos. Todos somos. Todos que estão aqui somos falhos. E a gente vai falhar bastante ainda. E desde que a gente aprenda com a nossa falha, para que a gente consiga mudar a direção desse barco, isso sim é algo importante. Não se prendam na culpa de penitência, porque a culpa ela deixa a gente estagnado também. Então, todo dia é um novo dia, toda hora é uma nova oportunidade. Então, sejam caridosos com vocês mesmos também. Tenham certeza de que quando vocês praticarem isso com vocês, vocês vão conseguir praticar isso comigo, com a Cris, com a Clô, com a Karine, com a Tati, com a Maria, com a Cláudia, com a Rosana, com a Laura. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu não sei se a gente vai fazer um bate-papo agora nessa finaleira. Eu estou online. Ô, Tati, sim, Oi. eu já tirei ali o Jorge já está se preparando para começar a aula. Tá. Isso. Mas, oi? Pensei que era o Jorge que estava dormindo hoje. Ah, não, Ele é que tá hoje mesmo. ele entrou atrasadinho hoje, que ele tinha um compromisso, mas ele está aí. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da gente estar tão preocupado, né, em saber o que a gente veio fazer aqui, quem a gente é, quem a gente foi. E a gente se preocupa muito com isso, né? Mas a gente esquece que a gente já foi quase tudo. E a gente precisa, claro, olhar para as nossas sombras, né? Olhar e abraçar as nossas sombras, como a gente já falou tantas vezes aqui, e para que realmente a gente se conheça, mas sem essa preocupação de ser alguma coisa, né? E focar no quê? Focar nas mudanças que a gente precisa fazer, para que realmente a gente caminhe para Deus, vamos dizer assim, né? Desse retorno ao sistema, porque do contrário é chover no molhado. Então é preciso que a gente compreenda. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui.
Eu vou ler um textinho para vocês, pode ser? Então, ele diz assim, há tanta preocupação com o que eu sou e o que eu não sou, te esqueces que já foste quase tudo? Mergulha nas tuas sombras, olha para elas, abraça a tua sombra e percebe que ela faz parte de ti. Faz tanto parte quanto o bem também faz. Não te preocupes com o que és. Foca tuas forças e tua vontade no que tens a fazer, nas mudanças que precisam acontecer, na capacidade que o Criador te deu desde sempre. És tão capaz, meu irmão, capaz de coisas incontáveis. Tua preocupação não se justifica. Deus está à tua espera, na ponta do caminho, de braços abertos. Caminha pelo bem, segue o evangelho do Cristo, segue com tua fronte erguida. Mais cedo do que imaginas, chegarás à felicidade. Não esmoreças, tenha fé e segue com retidão. E é isso aí. Vamos aqui à nossa aula do Jorge. Deixa eu só abrir aqui. Ô, Cris. Oi. Quero comentar. Comenta. Porque, na verdade, é justamente isso, né? A negação da sombra nos impossibilita de crescer com ela. E a gente está aqui justamente por causa dela, de uma escolha nossa, né? Que daí houve uma criação dela. Então, quando a gente nega ou quando a gente foge em dizer que não, a gente não é assim, né? Tipo, a gente é tudo, na verdade, a gente é absolutamente tudo. Então, se a gente consegue reconhecer isso no mundo, em outras pessoas, é como eu falo, às vezes a gente tem dificuldade de entender o espelho. Poxa, eu sou assim. Poxa, eu vejo um estuprador e fico bravo com o estuprador e não sei o que, eu sou assim. Não é que necessariamente você é um estuprador nessa vida, mas é o que ele representa, é a atitude do que ele representa. Então, a gente é tudo. A gente é falho. Sim. Essa é a questão. A sombra, ela foi feita através da falha, através da queda. E a gente tendo compaixão com a gente e com o outro, de que todo mundo falha, faz com que a gente possa evoluir através dela. Então, Claro. é bem isso mesmo que o texto fala, sabe? Vamos se abraçar, pessoal, vamos se abraçar. E não importa o que foi feito, importa o que vai ser feito daqui adiante. Sim. Então, escolher o bem, isso é uma escolha diária que importa, né? E é isso aí, vamos Jorginho. abraçar as nossas sombras, né? Exato. E é isso aí. E esse texto acabou de chegar para a gente. Oh. É isso aí. Para finalizar a tua aula. Então, vamos lá, Jorge, vou passar aqui. Já está aí, né? Já está. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, Boa noite. Gente, é assim, ó, nós somos uma individualidade, que somos uma totalidade, que somos uma unidade, que temos um Deus imanente e fazemos parte do Deus transcendente. Só que a nossa individualidade, ela é dualística, ela bipartiu entre o bem e o mal. E o mal se fragmenta. Então, quando fala ali para você olhar para a tua sombra, porque se você não refazer a individualidade, refazendo a totalidade e a unidade, você não consegue uma ressonância com Deus imanente, com o reino de Deus que já está dentro de ti. Porque esses fragmentos, eles ficam na tua mente, passando e repassando e repassando e repassando e ganhando velocidade e se associando com o campo que ele é afim. Seja ele obsessivo, seja ele no campo terreno, seja ele com tua parte instintiva. E como a gente se identifica com alguns desses pensamentos, com algum desses fragmentos do mal que se fragmentou, eles tendem a preponderar no nosso psiquismo e a mandar na gente. Então, quando você olhar um pensamento teu, procure não dizer nada. Tente trazer ele para o seu coração. Você agora sabe por quê? Porque você está refazendo uma visão da totalidade que vai te levar a reunir a dualidade de novo em uma unidade e vai te fazer ter uma ressonância com Deus imanente que vive em nós.
e que a gente não se conecta com ele porque a gente é muito mental. Só que na nossa mente passa só conteúdos do passado, as experiências que a gente viveu e que hoje só serve para a gente como uma informação daquilo que a gente fez e que a gente não deve fazer mais. Mas isso é um processo evolutivo que, com o decorrer do curso, a gente falando disso, falando, vai haver o encaixe necessário no devido tempo. O trabalho que foi me passado é falar para vocês agora a continuação do mal, agora o problema do mal, e depois nós vamos estudar o problema da dor, que é tida por nós como mal. E nesse capítulo que é deste livro aqui, que é um livro maravilhoso, todo mundo deveria ler, que é A Nova Civilização do Terceiro Milênio, que o professor Baldi ele diz como nós deveremos viver agora no terceiro milênio, qual o comportamento do homem espiritual do terceiro milênio. E um desses comportamentos ele fala como a gente tem que lidar com o mal. E por que do mal? Qual o objetivo do mal? E é isso que a gente precisa entender. Para começar, eu coloquei essa tela aí e deixei ali princípios da lei maior do que o resto. Deus, além de ser a inteligência suprema do universo, como princípio, ele é uma lei. Então, isso quer dizer que quando o universo foi criado por ele foi criado como uma lei. Como essência, ele é amor. Esse amor, como substância, é vida. E a única verdade do universo é essa, é a lei de Deus. O amor é o que nos dá vida. Ele daí deriva o fluido cósmico universal, que deriva do fluido vital, que é o fluido que dá vida a todos os nossos corpos e a tudo que a gente vê. Mas eu queria chamar a atenção mesmo ali, está maior, por lei, porque a gente não tem hábito de entender isso. Tudo que você imagina, tudo que você pensa, tudo que você faz é uma lei de Deus. Você pode estar obedecendo ou se revoltando contra ela. Então, e lá no princípio, tudo já foi estabelecido como lei. Então, não tem como a gente fugir. Nós somos essa lei. Essa lei está dentro da gente. Eu faço parte dessa lei. Essa lei está gravada na minha consciência. E eu sou pura consciência. Então, eu sou a própria lei de Deus. E é bom entender isso. Porque não tem nada fora da lei de Deus. Tudo é lei de Deus. E o mal, ele tem uma atividade, um objetivo dentro dessa lei. Ele não está fora dessa lei. Então, todos os pensamentos, ações que a gente faz durante o dia já estão previstos nessa lei. E todas as reações da lei também já estão previstas nessa lei para qualquer tipo de ação que a gente faça. Estabelecendo a ordem. Então, disso não tem como fugir. Se vocês conseguirem entender isso, muitos dos problemas de todos nós estaríamos resolvidos. Tudo é a lei de Deus. No princípio, a manifestação de Deus é uma lei. Tudo é lei. O que você pensar é lei. Então, o mal, ele está inserido nesse contexto e ele tem um objetivo, uma ideia de Deus do funcionamento desse mal, que é o que nós vamos estudar agora. Então, próxima, Cris. Todo mundo entendeu essa parte? Sim, Então, o tá que é o claro, Jorge. espírito? O espírito é uma individualidade, que é uma totalidade, que é uma unidade, que é Deus. Porque tudo é Deus. O espírito também é lei, é amor, a substância que é meu espírito, que me dá vida, é o amor, e a única verdade que eu tenho dentro de mim é a lei de Deus. A mesma coisa de Deus. O que diferencia a gente de Deus é a potência. Deus é a potência
absoluta e nós somos a potência relativa. Então, eu tenho poderes dentro do meu universo. Eu não tenho poder sobre mais nada. Eu tenho livre-arbítrio dentro do meu universo. Então, aí que já está a questão do egoísmo, né? Que é a fuga nossa do egoísmo. Eu quero ter poder no universo do outro. E no meu universo, manda os instintos, manda os obsessores, manda a ferocidade que está dentro da gente, manda a nossa memória, que fica revivendo situações, manda a ideia que a gente tem de prazer. Então, manda os nossos desejos, manda o medo, manda a carência, mas não manda a nossa essência, que é o amor. Então é isso, nós vamos estudar aí o problema do mal. Então, o professor Baldi começa dizendo, tudo é questão de compreender o objetivo, a função e saber usar o conhecimento. Aí é que está a questão do mal. A gente precisa compreender o objetivo de Deus, qual foi a ideia dele quando previu o mal, e qual foi a ideia dele da utilização desse mal. E é esse o conhecimento que eu espero que a gente adquira aqui agora. Próximo. Então ele começa. A luta entre o evoluído e o evoluído não passa de um momento de luta universal entre o baixo e o alto, o passado e o futuro, o mal e o bem, ao contrário. O problema se espraia desse modo num problema muito mais vasto, do bem e do mal, dos dois termos contrários que se divide e se funde a grande unidade do universo. O mal representa o baixo, o passado, a desordem, o inferno, a revolta contra a lei, o nosso afastamento de Deus. Então, nós temos um Deus dentro da gente, um Deus imanente. E todas as religiões e todos os evangelhos do mundo diz, o reino de Deus está dentro de nós. Então, nós temos um poder imenso dentro da gente, o qual a gente está afastado pela revolta, pela desordem e pelo mal que a gente pratica. E vamos entender o mal, o egoísmo e o orgulho em todas as suas variantes, em todos os seus fragmentos, que são enormes. Mas, se o mal e o bem é uma unidade, não é? Que no nosso mundo está em luta, ok? Ele diz ali que não. É uma unidade do universo, que se a gente compreender e saber usar, a gente vai harmonizar isso. E o mal vai trabalhar para o bem. Ele já faz isso, mas ele faz através do nosso estado de inconsciência e faz mais pela imanência de Deus no nosso universo através da sua lei. O que o Baldi quer dizer é que a gente, usando a nossa inteligência e a nossa vontade, e a gente aumentando a nossa percepção no nosso dia a dia, você pode ver isso. Por exemplo, você vê um pensamento muito ruim, você tende a fugir dele, você tende a negar ele, você tende a usar de repulsão com ele. Você aumenta esse afastamento, você fragmenta a tua mente, porque o teu pensamento ele vai fazer um esforço imenso e você vai gastar uma energia imensa para você repudiar um pensamento porque você não gosta. Mas se você aceitar aquele pensamento, aquilo que você fez no passado e que por hora você se sente culpado e você não quer ver, você traz ele para o seu coração. Primeiro, que você não gastou energia. Segundo, que você vai usar a sua capacidade depois que ele estiver na totalidade, né? Você traz ele para dentro de si, você forma uma totalidade, você vai sentir isso a nível de energia no coração. Porque a tua mente ela vai esvaziar por alguns momentos. Então, você pode usar a sua capacidade de discernir, né? O que você vai fazer com esse pensamento? Porque ele está ali, ele é energia, ele é uma consciência que se solidificou. E ela precisa continuar evoluindo.
E essa parte é que nós temos que fazer. Tudo está encandeado, tudo está em tudo está concatenado. Então, esse pensamento ele tem um propósito, que é te avisar que tem um processo evolutivo teu que está parado. Se você não faz isso, por si só, a vida utiliza dos seus instrumentos, que são os nossos próprios irmãos, que vêm até nós e fazem coisas para a gente, e a gente acaba também, ao invés de fazer uma totalidade harmônica, a gente faz uma luta e separa mais ainda, cria um afastamento maior. Isso está acontecendo dentro de nós, o que não permite que a gente tenha uma visão com lucidez, com clareza de todas as possibilidades e probabilidades que aquele momento está nos fazendo, que é a ideia de Deus, que é a gente evoluir a partir disso. Eu não sei se contei para vocês, tem uma historinha lá que o Joseph Campbell, ele fala na Jornada do Herói, e acho que eu já contei em outros cursos, vou contar de novo, que quando a gente começa a nossa jornada, o Kardec diz que a gente começa lá no mineral, vegetal, tudo isso são níveis de consciência que vão se abrindo. Então, mas a gente começou lá. Então ele conta a história de uma princesa que está jogando uma bola e a bola cai no lago e o sapinho pega a bola, né? E ela não queria molhar os pés, não queria botar o pé na lama. E ela fala para o sapinho, né? Joga essa bola para mim. Ele falou, olha, eu poderia até fazer isso, mas eu estou aqui com frio, molhado, sou feio. Se eu jogar a bola, você vem aqui e me pega e me leva contigo. E ela, sim, eu levo sim, pode jogar a bola que eu levo. E ele jogou a bola e ela foi embora. Qual é o símbolo disso? É exatamente desses pensamentos que a gente tem e que a gente não quer olhar para ele. Ele é o sapinho que nós damos as costas toda vez. É aquele irmão de jornada que a gente não gosta. É aquela pessoa que fez algo para a gente que a gente prefere dar as costas. Mas esse alguém é uma projeção de algo que está acontecendo dentro da gente. Mas só que se você beijar o sapinho, ele vira um príncipe. Então essa é a ideia de você parar de ser um revoltado, um lutador, um astuto e começar a harmonizar e a pacificar o seu mundo. E um dos primeiros pontos que você deve usar é a misericórdia. Você não pode pacificar um mundo de luta, nem criar um sentido de retidão, se você não aprender a perdoar e principalmente a não julgar. Se você treinar sua mente a olhar cada coisa e não julgar, você vai olhar teus próprios pensamentos e não vai julgá-los. E você vai, com certeza, criar um mundo interior harmônico e você vai se relacionar mais com o seu Deus imanente. Vocês estão entendendo? É que a gente fica falando aqui com a tela, não tem nem ideia de que vocês nem estão ouvindo. Não, nós estamos sim, estamos aqui ouvindo, Jorge. Está ótimo, continue, querido, está maravilhoso. Então vamos para o próximo aí. Então, o bem representa o alto, o futuro, a ordem, o paraíso, a obediência à lei e a aproximação de Deus. Com a evolução, é apenas a ascensão do primeiro para o segundo posto. O evoluído não passa de um retardatário e, do mesmo modo, o evoluído é tão somente o certo evoluído que progrediu. Então, como digladiam os dois termos contrários, mal e bem, assim também o fazem o evoluído, que pertencem respectivamente ao primeiro e segundo termo. E é isso. Então, preste atenção no que ele diz ali. Ó. Se eu quero conseguir um equilíbrio onde nenhum pensamento meu, que eu olhe ele, eu não vou julgá-lo, e que nenhuma situação exterior nem interior dos meus instintos ou processos obsessivos ou a energia do meio que eu estou, ela interfira no meu equilíbrio, porque eu conquistei esse equilíbrio, não é? Ela passa por essa ordem, e essa ordem ela é conquistada a partir disso, a partir de você começar a buscar essas coisas, sabe? E trazendo para dentro de você, pegar esses pensamentos, não é? E tirando essas lutas
que fazem você criar um processo de separação muito grande e de fragmentação da sua mente, que leva você a produzir mais e mais desordem. Então, o evoluído que a gente tanto gosta, que a gente fala os santos, qualquer um pode usar o seu santo ou o espírito que você queira, ele é nada mais nada menos alguém que conseguiu botar uma ordem, um equilíbrio dentro dele. Então, se vocês querem, primeira coisa, coloquem ordem na tua mente. Comecem a fazer obediência à lei de Deus, a pacificar o teu mundo, a criar uma estrutura melhor a partir da estrutura que você tem agora, porque ela é um encadeamento que vai levar você a se tornar um santo. Não é um processo que é solto, que está liberado. Os impulsos que todo mundo deu início, é de nossa responsabilidade continuar com eles, fazendo-os evoluir através de nós, mas não vivendo eles, primeiro percebendo eles, mudando a energia deles, criando em nós sistemas que não sejam de luta, de astúcia, de fuga, de repulsa, de guerras, de ódios e essas coisas todas que a gente faz comumente. Então, é realmente um processo de equilíbrio, de mais observação e de posicionamentos psíquicos do que um movimento físico. Próximo, Cris. Ô Jorge, já são 9 horas. Oh, agora que eu peguei, agora que eu Ah, pegou esquentei. embalo? Então, ficamos para a semana que vem. É, Aí é bom que todo mundo fica com aquele gostinho na boca, quero mais, né? sim. Alguém quer encerrar para a gente, então? Posso encerrar, Cris? Opa. Pode? Ah, então tá. Ô, Cris,